está então nos conduzindo nessa noite com a nossa série de mensagens em Gálatas. Amém, igreja. Boa noite, graça e paz. Amém? Quero lançar mais um desafio aqui, mas esse não vai ser de dinheiro, não. Nem de telhado. Quero que você chegue um pouquinho mais aqui para frente. Quem está sentado no banco aí atrás da pilastra, chega um pouquinho para a gente ficar mais próximo, para ser um bate-papo, para ser uma conversa a respeito do livro de Gálatas. Curve a sua cabeça. Você que ainda não veio pode vir. Curve a sua cabeça, vamos orar mais uma vez. Senhor Deus e Pai, graças te damos, ó Deus, por essa noite. Graças te damos, ó Deus, por esse momento. Ó Deus, por essa quarta, por essa série. Graças te damos, ó Deus, por cada vida aqui presente. Ó Deus, que a Tua palavra possa entrar em nosso coração, Deus, falar conosco de forma especial, ó Deus, no nosso íntimo, Pai, de forma particular, para que possamos, ó Deus, compreender a verdade do Evangelho, das Escrituras, ó Pai, absorvê-la, praticá-la no nosso dia a dia, mudar a nossa perspectiva, ó Pai, para uma perspectiva genuína do verdadeiro Evangelho, Deus. Quero colocar diante do Senhor esse momento que o Seu Espírito Santo já tenha liberdade, ó Pai, de falar aos corações aqui, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, abra sua Bíblia, capítulo 4 do livro de Gálatas. Creio que todo mundo aqui já está bastante inteirado sobre o que Gálatas tem falado, né, sobre o tema de Gálatas. Gálatas capítulo 4, versículo 21 a 31. Gálatas capítulo 4, do versículo 21 ao 31. Quem achou, diga amém. Amém. Vamos ler. Digam-me vocês, os que querem estar debaixo da lei, acaso vocês não ouvem a lei? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e o outro da livre. O filho da escrava nasceu de modo natural, mas o filho da livre nasceu mediante promessa. Isso é usado aqui como uma ilustração. Essas mulheres representam 2 alianças. Uma aliança procede do Monte Sinai e gera filhos para a escravidão. Essa é Agar. Agar representa o Monte Sinai, na Arábia, e corresponde à atual cidade de Jerusalém, que está escravizada com os seus filhos. Mas a Jerusalém do alto é livre e é a nossa mãe. Pois está escrito: regozije-se, ó estéril, você que nunca teve um filho, grite de alegria, você que nunca esteve em trabalho de parto, porque mais são os filhos da mulher abandonada do que os daquela que tem marido. Vocês, irmãos, são filhos da promessa como Isaque. Naquele tempo, o filho nascido de modo natural perseguiu o filho nascido segundo o Espírito. O mesmo acontece agora. Mas o que diz a Escritura? Mande embora a escrava e o seu filho, porque o filho da escrava jamais será herdeiro como o filho da livre. Portanto, irmãos, não somos filhos da escrava, mas da livre. Irmãos, nesse contexto geral aqui de Gálatas, todos nós já percebemos que o povo ali da Galácia, a igreja da Galácia, estava trocando a liberdade do Evangelho pela escravidão da lei. Isso aqui foi repetidas vezes falado. Ou seja, Jesus é bom, falta você fazer a sua parte para Ele te aceitar. Essa era a mentalidade deles. Então Paulo usa essa história de Abraão, Sara, Ismael, Isaque, Agar. Paulo usa essa história, mas ele vira ela do avesso. Essa história já era de conhecimento daquele povo. Só que Paulo reinterpreta essa história de maneira verdadeira e genuína, como realmente trazendo o sentido que ela quis dizer, o ensinamento que ela quis trazer, para que o povo viesse entender. E esse conceito dessa história, Paulo, ele
resume no versículo 1 do capítulo 5 dessa mesma carta. Paulo diz assim, ó, no versículo 1 do capítulo 5, que nós ainda vamos estudar. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permaneçam firmes e não se submetam novamente a um jugo da escravidão. Então, Paulo resume tudo o que nós estamos aprendendo aqui no versículo 1 do capítulo 5. Só que, diante de todos esses capítulos e versículos e perícopes que lemos, irmãos, eu acredito que do versículo 21 ao 31 é a forma mais clara que Paulo encontrou de explicar o que ele está tentando fazer em toda a carta. Acompanha comigo, nós vamos ler o 21, 22 e o 23. Digam-me vocês, os que querem estar debaixo da lei, acaso vocês não ouvem a lei? Paulo está falando, por acaso vocês não estão entendendo o que a lei realmente quer dizer? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, uma da escrava e o outro da livre. O filho da escrava nasceu de modo natural, mas o filho da livre nasceu mediante promessa. Irmãos, Paulo está dizendo aqui que a religião sem promessa é escravidão. Paulo está dizendo aqui que se você buscar ou viver a religião sem estar baseado numa promessa de Deus, você está vivendo uma escravidão. Que é isso que a maioria das religiões acreditam. É isso que a maioria das religiões vivem. Elas não vivem, elas não existem, os fiéis não executam, não desempenham essa religião, essa vida, debaixo de uma promessa. Eles desempenham com qualquer outro tipo de intenção, mas não debaixo de uma promessa, e isso se torna uma escravidão, porque você precisa cumprir algo para ser aceito. E Paulo está falando aqui, ó, religião sem promessa é escravidão. Aquele povo, ele estava voltando ao evangelho corrompido, um evangelho onde a força do braço era mais importante. É como, os irmãos, se você tivesse recebido uma promessa de Deus, que Deus ia te dar um carro novo. Deus ia te dar um carro novo, Mateus. E você recebeu essa promessa. Só que você quis antecipar, e você foi e comprou um carro todo remendado, todo quebrado, já passou por mais de 5 donos, todo recalchutado. Você adiantou a promessa. E ainda diz que foi resposta de oração. Deus me falou que ia me dar um carro, só que você não esperou, então você quis adiantar. E o resultado, você ficou endividado e ainda vai ter que lidar com um carro que promete quebrar em cada esquina. Foi isso que Abraão e Sara fizeram com Agar. Tomaram o volante da promessa e foram direto para o acostamento da escravidão. Paulo e Agar tentaram ajudar Deus, tentaram antecipar todo esse processo, e deu no que deu. As consequências desencadearam até os dias de hoje. Irmãos, Deus não precisa da sua pressa para cumprir o que Ele te prometeu. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Essa é a nossa segurança, essa é a nossa esperança. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Se Ele prometeu que nós iremos morar com Ele nas mansões celestiais, Ele vai cumprir. Se Ele prometeu que Ele vai voltar, Ele vai cumprir a promessa. Até agora nenhuma promessa deixou de ser cumprida, porque a promessa de que Ele vai voltar, os judeus dessa igreja não estavam acreditando, porque a promessa de que Ele estaria agora, que Ele era suficiente, que Ele cumpriu todo o sacrifício, eles não estavam acreditando. Então, aqui a gente percebe que Ismael nasceu da ansiedade de Abraão. Isaac nasceu da intervenção soberana de Deus. Provérbios 19, 21 diz: muitos são os planos no coração do homem, mas o propósito do Senhor é que prevalece. Irmãos, e quando a gente pensa nisso de ansiedade, de querer adiantar as coisas, de querer receber algo que ainda não está no tempo de receber, a gente cai num problema que pode afetar toda a nossa vida. Irmãos, eu quero fazer uma crítica aqui. Nós aqui cantamos uma música, Rompendo em Fé, há anos. E essa música, quando está chegando perto do refrão, ela diz: se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas. Irmãos, isso é um perigo. Eu não quero desencorajar a sua fé,
Mas isso é um perigo para nós. Porque, irmãos, quantas vezes oramos com fé e nos deparamos diante do mar e a gente não anda sobre as águas. Na verdade, a gente sucumbe. Na verdade, a oração que a gente fez empenhando tanta fé não acontece. Irmãos, quantos de nós já oramos por ente querido no leito do hospital e eles não voltaram? Por mais que tenhamos aplicado toda a nossa fé. Quantos de nós oramos por uma cura e ela não aconteceu? Quantos de nós oramos por uma conversão de um ente querido e ele não aconteceu? Quantos de nós oramos por um emprego e ele não chegou? Quantos de nós depositamos toda a nossa fé esperando que Deus fizesse algo que alegrasse o nosso coração, mas isso não aconteceu? Isso não diz respeito à sua fé, isso diz respeito ao plano que Deus tem na sua vida. Irmãos, não existe oração que você faça, ou fé que você implemente, que vai mudar o que Deus tem para a sua vida. A sua oração, a sua súplica não é capaz de mudar o que Deus tem para a sua vida. E às vezes nós acreditamos nisso, nós desejamos tanto uma coisa, oramos tanto por uma coisa, e quando essa coisa não acontece, a nossa fé é abalada, nós ficamos tristes com Deus, porque o que desejamos, o que o nosso coração almejava não aconteceu. A fé que nós devemos ter é a fé de que moraremos com Ele na eternidade, não a fé de que tudo que vamos orar, colocando fé, irá acontecer, porque esse é o evangelho da Xuxa. O evangelho, tudo que eu quiser, o homem lá de cima vai me dar. É esse evangelho que você está vivendo? Eu vou orar com fé, eu vou colocar toda a minha fé ali, porque eu sei que vai acontecer, irmãos. Muitas vezes não vai. Muitas vezes nós vamos nos deparar com um mar na nossa frente e nós não vamos conseguir transpor. Porque às vezes não é o que Deus quer para a sua vida. Amém? Eu não quero desencorajar a sua fé, irmãos. Eu não quero que você pare de orar. Eu não quero que você desacredite que Deus é poderoso para fazer. Eu só quero que o Evangelho, que a verdade do Evangelho, que o seu relacionamento, o meu e o seu relacionamento com Deus, seja um relacionamento de gratidão, não um relacionamento de barganha, onde eu peço e Ele me dá e eu fico satisfeito, e quando Ele não me dá, eu fico triste, zangado com Deus. Deus sabe o que é melhor para nós, irmãos. Deus sabe o que é melhor para nós. Ele tem um plano muito maior do que os nossos planos. E isso gera essa tensão entre ansiedade e promessa. A ansiedade gera escravos e a fé em Deus gera herdeiros. Irmãos, nós temos que agir para com Deus como se fôssemos herdeiros, que é o que somos. No nosso relacionamento com Deus, no seu relacionamento com Deus, você tem agido como escravo ou você tem agido como herdeiro? Você tem sido ansioso ou você tem agido como herdeiro? Vamos acompanhar comigo o versículo 24 e 27. Então aqui a gente aprende que a ansiedade gera escravos, a ansiedade gera problemas. Quando tomamos atitudes com as nossas ferramentas, geram problemas, que foi Agar, que foi Ismael. E quando nós esperamos, vivemos baseado numa promessa, nós agimos como herdeiros, que é o caso de Sara e de Isaac. Versículo 24. Isso é usado aqui como uma ilustração. Paulo está falando da história que ele contou. Isso é usado aqui como uma ilustração. Essas mulheres representam duas alianças. Uma aliança procede do Monte Sinai e gera filhos para a escravidão. Essa é Agar. Agar representa o Monte Sinai, na Arábia, e corresponde à atual cidade de Jerusalém, que está escravizada com os seus filhos. Mas a Jerusalém do alto é livre e é a nossa mãe. Pois está escrito: regozije-se, ó estéril, você que nunca teve um filho, grite de alegria, você que nunca esteve em trabalho de parto, porque mais são os filhos da mulher abandonada do que os daquela que tem marido. Irmãos, Paulo está falando aqui que a Jerusalém de cima é a nossa casa. Eu não sei se você já sentiu esse
já experienciou esse sentimento nostálgico de quando você vai na casa da sua avó? Ou então quando você vai num lugar que você ia quando criança? Ou então quando você pega algo que te lembra, que tem uma memória afetiva muito, muito feliz para você, dá aquele sentimento de nostalgia. Ah, como aquele tempo era bom. Ah, como viver aquilo era gostoso. Ah, como conversar com meus amigos na calçada era bom. Esse é o sentimento nostálgico que às vezes enche o nosso coração de alegria, porque a gente lembra de momentos que eram muito bons. E essa nostalgia, ela existe dentro de cada um de nós, que é o senso da eternidade. Dentro de nós existe um senso da eternidade. Sabe por quê, irmãos? Porque nós somos cidadãos do céu. Sabe por quê? Nós sentimos falta em alguma parte da nossa vida. Nós sentimos falta do céu. Porque nós fomos criados para morar no céu. Amém? Nós fomos criados para morar no céu. O céu é a nossa casa. A Jerusalém de cima é a nossa casa. Quando você é filho, você não precisa conquistar o lugar. Ele já é seu. Você não vive tentando chegar no céu. Você vive a partir do céu. Você vive sabendo que aqui na terra você é estrangeiro. E que o céu é a sua verdadeira casa. O céu é a minha verdadeira casa. Paulo está falando para o povo da Galácia: olha só, vocês não precisam viver lutando, tentando chegar no céu com as suas próprias forças. Quem é salvo em Cristo Jesus é um cidadão do céu. Filipenses 3, capítulo 3, versículo 20 diz: a nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde aguardamos ansiosamente o Salvador. A nossa cidadania, ela é celestial. Mas Paulo está confrontando aqui esse povo, porque é como se alguém morasse num palácio, mas insistisse em montar uma barraca de camping no quintal. É como se você, como herdeiro, tivesse acesso a todo o palácio, mas você quisesse montar uma barraca de camping e passar perrengue no quintal da sua casa. A não ser se for uma barraca igual a do Edmilson, vai para o Retiro. Barraca que o Edmilson leva para o Retiro tem drywall, ar-condicionado, 3 compartimentos, sacada, mezanino, coisa linda. Mas se não for isso, é como se você tivesse acesso ao palácio, mas estivesse morando numa barraca. Martin Lloyd Jones diz: o cristão não luta para ser livre, ele luta porque ele já foi liberto. Irmão, isso precisa fazer sentido para nós. Viver a vida cristã que vivemos porque nós já fomos libertos em Cristo, e não para alcançar a liberdade. Está fazendo sentido para vocês, irmão? Lembrando dessa história, eu lembrei de outra história, de uma analogia, que é para clarear um pouco mais esse entendimento, da noiva frentista. Era uma noiva que estava pronta para o seu casamento. Deu a hora do casamento, nada do motorista chegar. Ela já ficou desesperada. Passou 10, 15, 20 minutos, ela tomou a decisão de ir, pegar o seu próprio carro e dirigir até o caminho da igreja. No meio do caminho ela percebeu que o carro estava na reserva. Então ela parou no posto para abastecer. Quando ela olhou para lá, ficou esperando um tempo, olhou lá para a cabine e viu que não tinha ninguém, e ela mesma foi lá, pegou a bomba para abastecer, aquela pistola de gasolina, para abastecer o seu carro. Passou um pessoal na hora e todo mundo: sua maluca, o que você está fazendo aí? Esse vestido aí, tá doida? Irmãos, ela não estava vestida para o local que ela estava. Ela estava vestida para o local que ela estava indo. Compreender essa visão vai nos vestir para o nosso futuro. Nós estamos aqui como estrangeiros, mas precisamos estar vestidos para o nosso futuro. É por isso, irmãos, que nós somos taxados como doido, como louco, porque nós temos uma visão de mundo, uma cosmovisão de mundo totalmente diferente. Nós somos estrangeiros aqui nessa terra e nós temos que viver como se nós já estivéssemos no céu. Porque não faz sentido nenhum viver uma vida mundana aqui e querer passar a eternidade com Jesus. Não faz sentido viver aqui uma vida a Deus dará e acreditar que a gente vai para o céu.
Irmãos, nós já temos que ensaiar essa vida como herdeiro desse palácio. Porque nós vivemos debaixo dessa promessa que um dia nós moraremos lá com Ele. Amém? A graça que nós enxergamos hoje, ela sempre será incompreensível para quem mede a vida pela lógica do mérito. E é assim que a maioria das religiões funciona. Na maioria das religiões, você precisa fazer algo para alcançar um grau de evolução. Na maioria das religiões é assim. Só que no evangelho que acreditamos, irmãos, Cristo já fez tudo por nós. Ele é suficiente. Ele cumpriu o que nós não conseguiríamos cumprir. É por causa dele que nós estamos aqui. E a gente lembra de Noé. Lembra de Noé? Quando ele recebeu a promessa, ele recebeu o direcionamento de Deus. Quando ele começou a construir a arca, todo mundo chamou ele de maluco. Todo mundo chamou ele de doido. Cara, para com isso, não vai chover não. Quem dirá dilúvio? Para com isso, para com essa maluquice. Larga isso para lá. Noé estava vivendo debaixo de uma promessa. Irmãos, e nós vivemos debaixo de uma promessa. As pessoas vão nos chamar de maluco, tá tudo bem. Porque nós temos a certeza que aquele que prometeu, ele vai cumprir. A nossa certeza é essa. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 12, diz: todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. O mundo vai olhar para quem fala e para quem vive pela promessa como se estivesse fora do lugar. O mundo vai olhar para nós como se nós estivéssemos perdidos, malucos, fora do lugar, como essa noiva estava de frentista no posto de gasolina, chamando de maluca. O mundo não vai entender, irmãos. Só quem vai entender é aquele cujo Deus tirou as escamas dos olhos, tirou os tapões dos ouvidos, a quem Deus quis se revelar. Essas pessoas vão conseguir entender a graça e vão conseguir entender o evangelho que nós pregamos, irmãos. Vão conseguir viver sob a esperança que nós acreditamos. É isso que Paulo estava tentando alertar a igreja da Galácia. Vocês, por viverem o evangelho verdadeiro, vocês vão ser perseguidos mesmo. Mas vale a pena. Vale a pena. No versículo 30, acompanha comigo. Versículo 30. Mas o que diz a Escritura? Mande embora a escrava e o seu filho, porque o filho da escrava jamais será herdeiro, como o filho livre. Portanto, irmãos, não somos filhos da escrava, mas da livre. Aqui Paulo está falando assim, ó, expulse a escravidão do seu coração. Naquela situação que Paulo estava pegando o texto de Abraão, houve aquele conflito todo. Ismael crescendo, começou a zombar de Isaac. Só que Sara percebeu que Ismael estava zombando, estava perseguindo Isaac. Então ela falou assim: Abraão, manda ele embora. Manda Agar e manda Ismael embora. Porque eu sei que quando eles crescerem, Ismael vai querer roubar a bênção da promessa de Isaac. Manda eles embora. O que Abraão fez? Abraão consultou a Deus e Deus confirmou isso. Pode mandar embora. Então Abraão proveu os mantimentos para Agar e para Ismael e mandou eles embora. Só que isso simboliza para nós que a escravidão, que aqui Agar, ela simboliza a escravidão. A escravidão, esse senso de escravidão precisa sair do nosso coração, irmãos. De viver como escravos. Não dá para viver com um pé na lei e outro pé na graça. Não dá para viver confundindo as duas coisas. Agora, porém, fomos libertos da lei para que sirvamos em novidade de espírito. Romanos 7, versículo 5. É hora de mandar Agar embora. Se hoje você ainda vive acreditando que você pode fazer algo para conquistar o favor de Deus, você está vivendo com um pé na lei e um pé na graça. Se hoje você vive que precisa fazer mais para ser aceito por Cristo,
você está vivendo com um pé na lei e um pé na graça. Paulo está dizendo, vocês não devem viver com o pé na lei e o pé na graça. Vocês não devem viver nessa tensão. Vocês precisam viver acreditando na promessa de que Cristo é suficiente. Charles Spurgeon diz, jogue fora toda a confiança própria e abrace a cruz como sua única esperança. A cruz de Cristo, o sacrifício vicário e substitutivo é a nossa única esperança. E nós devemos compreender isso. Porque senão, irmãos, nós vamos viver anos na igreja e não vamos experimentar o melhor de Deus para nossas vidas. Porque algumas pessoas dizem que o melhor de Deus está por vir. O melhor de Deus é Cristo Jesus, irmãos. Ele já veio para nós. Ele já cumpriu o que nós não conseguiríamos cumprir. Nós vamos viver, é aquela questão do já ainda não, né? Nós vamos viver na plenitude, mas já experimentamos essa plenitude. Mas o melhor de Deus, ele já veio. É o próprio Cristo. Nós somos cidadãos dos céus. Nós precisamos agir como herdeiros, porque Cristo é o Isaac perfeito, o Filho prometido que veio no tempo exato, não pelo esforço humano, mas pela intervenção soberana do Deus Criador. Pois todas as promessas de Deus se cumpriram em Cristo com um alto e claro sim. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 10. Quando Paulo cita esse texto lá, e no versículo 27, volta comigo no 27, no 26, perdão, diz assim, ó, mas Jerusalém do alto é livre, e é a nossa mãe, pois está escrito, regozije-se, ó estéril, você que nunca teve um filho, grite de alegria. Irmãos, lê isso daqui, lá em Isaías 54, Paulo cita Isaías 54, às vezes não vai ficar claro para nós. Regozije-se, ó estéril, você que nunca teve um filho, grite de alegria. Você que nunca esteve em trabalho de parto, porque mais são os filhos da mulher abandonada do que os daquela que tem marido. Como isso vai fazer sentido para nós? Mais são os filhos da mulher abandonada do que aquela que tem marido. Sabe o que isso quer dizer, irmãos? Sara aqui é representado pela mulher abandonada não por ser uma mulher que estava ao léu. Sara aqui, ela está representando uma mulher que já tinha perdido o seu período de gestação. Já era considerada uma mulher estéril pela a idade avançada. Então ele fala aqui, ó, regozije-se, ó estéril, representando Sara. Você que nunca teve um filho, grite de alegria. Você que nunca esteve em trabalho de parto, Sara. Porque mais são os filhos da mulher abandonada, porque são os filhos baseados na promessa, do que os daquela que tem marido. Quando falo os daquela que tem marido, quer dizer que aquela mulher que tem marido, ela conseguiria gerar um filho com ajuda humana. Conseguiram entender, irmãos? Aquela que tem marido conseguiria gerar um filho com ajuda humana. Por quê? Porque ela tinha marido. Ele faria esse papel, só que a estéril não teria como, ou seja, os filhos que a estéril teria mais do que a que tem marido, são mediante a graça. É mediante o poder soberano de Deus. E é por isso que nós precisamos viver debaixo da promessa. Porque só vai fazer sentido para nós, irmãos, se vivermos debaixo da promessa, confiando naquele que tudo pode e tudo faz. Para a honra e glória do nome dele, não para que os seus desejos sejam realizados. Não para que as suas vontades sejam concretizadas. Não para que os seus sonhos sejam, que você possa contemplá-los. Vou repetir mais uma vez o que eu disse, e alguns aqui já disseram. Deus não te chamou para ser feliz, para ter todos os seus sonhos realizados. Deus te chamou para ser santo, irmão. Deus te chamou para almejar e ter a esperança no seu coração de que iremos morar com Ele. E se isso não for a sua maior esperança, tem algo errado no evangelho que você acredita. Tem algo errado na vida cristã que você tem levado. Diante dessa história, quem é você? Ou você é Ismael tentando provar que merece ficar,
Ou você é Ismael tentando provar que consegue fazer alguma coisa com as suas próprias forças, ou você é Isaac, vivendo do que recebeu sem merecer. A graça que nós recebemos, nós não merecemos. A graça não é um troféu para quem correu mais. A graça não é uma medalha para quem se dedicou mais. É um presente dado àqueles que não tinham forças nem para iniciar a corrida. Irmãos, nós por nós mesmos não teríamos força para iniciar a corrida, para olhar para Deus e desejá-lo, para querer se aproximar de Deus, para buscar um relacionamento com Ele. Nós não temos essa força por si só. Apenas o Espírito Santo agindo em nós nos habilita a olhar para Deus e desejá-lo. É por isso que a graça é um presente que nos foi dado, e não uma medalha que nós conquistamos, e não um troféu que nós alcançamos por mérito nosso. Irmãos, se você entende que a vida cristã não é uma escada que você precisa subir, mas é um presente que desceu do céu até você. Então hoje é dia de se assentar nesse descanso que só Cristo oferece para você. Se hoje você entende que Cristo fez tudo para que você, em liberdade, possa servi-lo de maneira mais genuína e sincera. Se hoje você entende que você não precisa fazer mais nada para alcançar a salvação, porque a salvação, ela já nos foi dada mediante a fé em Cristo Jesus. Se hoje você entende isso, levante-se, vamos orar juntos nessa noite. Levante sabendo que, apesar do nosso coração achar que precisa fazer mais um pouco, porque isso é intrínseco a nós, achar que nós estamos um pouco aquém, e nós realmente estamos. Achar que nós não merecemos, realmente nós não merecemos. Achar que podemos melhorar, realmente nós podemos melhorar. Mas, irmãos, pela nossa força nós não vamos conseguir. Ontem eu estava tendo um tempo de oração com Deus e eu repeti diversas vezes: Senhor, eu não consigo sozinho. Pai, eu não consigo sozinho. Por diversas vezes, Pai. Por anos no Evangelho, eu tenho tentado viver uma vida exemplar. Eu tenho tentado viver uma vida que o Senhor se agrade de mim. Eu tenho tentado te adorar como o Senhor deve ser adorado, mas eu não consigo. Irmãos, eu não sei se essa é a sua realidade também. De querer adorar a Deus de uma forma e não conseguir adorá-lo dessa forma. De querer ser íntegro, reto. De querer ser responsável com o compromisso que você assumiu, de querer ser um cristão sem nada a reclamar, um cristão onde não precisa de melhora em nenhum ponto da vida. Eu queria ser esse cara, mas eu não consigo sozinho, irmãos. Eu não oro como convém, eu não sei orar como convém. O meu coração inclinado para o mal não consegue desejar Deus o tempo inteiro. A minha mente, por mais que convertido em Cristo Jesus, não consegue desejar Deus o tempo inteiro. E essa é a nossa maior luta, irmãos, que nós vamos travar enquanto estivermos vivos. A luta de uma natureza inclinada para o pecado, mas um coração sabendo da verdadeira esperança que nos move. Uma mente inclinada para o pecado, mas um coração sedento por Deus. Ore agora colocando a sua mente e o seu coração diante do Senhor. Faça uma oração sincera diante do Senhor. Peça a Ele perdão pelos pecados que você corriqueiramente repete.
Peça perdão pelas falhas que você não consegue abandonar. Peça perdão pelas oportunidades que você teve de pregá-lo, a oportunidade que você teve de anunciá-lo e você não anunciou. Reconheça a sua fraqueza, a sua pecaminosidade, porque só reconhecendo a nossa fraqueza, nós vamos depositar em Cristo a nossa confiança. Porque se em algum quesito você for forte, você vai assumir o volante. Se em algum quesito você se achar suficiente, você vai tomar as rédeas da sua vida e certamente estará fadado ao fracasso. Mas Cristo é tudo em nós. Ore agora para que Ele enche o seu coração de esperança, de que Ele nos satisfaz, de que Ele preenche as nossas vidas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu